Vamos falar também sobre o ex-presidente Lula e suas vitórias na justiça. Josias, ontem o Tribunal Regional Federal da Terceira Região determinou o trancamento da ação penal contra o ex-presidente Lula, que tramita em São Paulo, que é uma única ação penal, a única que tinha. Esse era o processo que falava sobre lavagem de dinheiro que teria ocorrido por meio de doações feitas ao Instituto Lula. Como é que você analisa mais essa vitória de Lula na justiça? Essa decisão do TRF3 de trancar essa ação penal em que o Lula é acusado de atuar na Guiné Equatorial, país africano, como patrono dos negócios de uma empreiteira brasileira, empreiteira chamada ARG, em troca de doação de R$1 milhão para o Instituto Lula, um instituto que leva o seu nome. Essa decisão é mais uma evidência de que o Brasil virou a página da Lava Jato, só que virou para trás. O Lula foi devolvido ao baralho de 2022 pelo Supremo Tribunal Federal e frequenta a conjuntura como uma carta inocente, como se nada tivesse sido descoberto sobre ele, mas é falsa a ideia de que o presidenciável do PT se tornou um político inocente. O Supremo lavou a ficha do Lula, mas não enxagou. O personagem não foi absolvido, as suas culpas foram apenas suspensas, adiadas por decisões da Suprema Corte que declararam a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro ou transferiram de Curitiba para Brasília processos da Lava Jato, determinando que esses processos fossem rejulgados, mesmo aqueles que já têm sentenças condenatórias confirmadas em segunda instância e até na terceira instância do Judiciário. Nesse caso do TRF3, que nasceu de um desdobramento da Lava Jato, a defesa alegou que a suspeição do Moro, reconhecida pelo Supremo, justificaria, por conexão, a anulação das provas colecionadas também nessa ação penal que corria em São Paulo, a única ação penal que corria em São Paulo contra o Lula. E aí foram para a lata do lixo provas documentais, inclusive trocas de e-mails. Na prática, as decisões do Supremo e essas ramificações, elas presentearam o Lula com uma autorização para se candidatar a duas posições. Ele está liberado para disputar um terceiro mandato de presidente, e como é improvável que novas sentenças sejam produzidas em curto prazo, o Lula se tornou também candidato à prescrição dos crimes que lhe foram atribuídos, crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Não é por acaso que o Lula hesita em criticar o Bolsonaro por corrupção. Ele critica por agressões à democracia e tal, mas corrupção o Lula fala muito pouco. Josias, saindo do Brasil e falando também sobre processos